Bom, pessoal, então vamos começar hoje com a nossa disciplina de cálculo diferencial integral 2, tá? No caso, essa primeira aula eu geralmente uso para fazer uma apresentação da disciplina, né? Comentar sobre o conteúdo, bibliografia, a questão de avaliação, como é que vai ser isso também, tá? Então é para fazer esse tipo de comentário. Possivelmente eu já devo começar a falar alguma coisa do conteúdo em si, certo? Bom, essa disciplina, ela tem 108 horas aula, né? Uma disciplina de 6 créditos, então nossas aulas são na segunda, quarta e sexta AB. Lembrando que como a gente está nesse regime de aula remota, e eu já até comentei isso no grupo, eu pretendo seguir um roteiro, uma forma de conduzir a disciplina parecida com a que eu fiz no semestre passado, que foi através de vídeos, né, como esse que eu tô gravando, né, mas aí sempre que possível a gente vai ter, pelo menos eu pretendo que a gente tenha aulas, encontros online, tá? Então vamos lá. Bom, a disciplina, né, o nosso semestre ele está se iniciando aqui no dia 3 de março, certo? E ele vai se encerrar no dia 12 de junho, tá ok? E aí, essas aulas, como eu falei, que são segunda, quarta e sexta, certo? Mas como uma boa parte delas vão ser postadas como vídeos, então eu vou... a minha ideia é que por semana, pelo menos eu direciono para vocês, quando for o caso de vocês assistirem vídeos que eu já postei no semestre passado, que eu vou reutilizar. A ideia é que eu dê uma incrementada nos que já estão lá, né, e grave os vídeos relacionados a essa primeira parte do conteúdo, né, que não consta lá, tá bom? De uma parte do conteúdo, tá bom? Então, mas a ideia é que toda semana tem uma quantidade de vídeos que eu vou indicar para vocês assistirem para corresponder a essas nossas aulas, tá? Para que a gente justamente consiga seguir o cronograma que consta lá no calendário. Quem não está a par ainda das datas, eu vou falar sobre isso aqui também, mas aí depois deem uma olhada lá no site que cada um pode baixar o calendário, né, e tê-lo para si, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai começar no dia 3, está começando no dia 3 de março e encerra no dia 12 de junho, tá bom? E aí, feriados que vão haver nesse período, apesar de pra gente isso não vai fazer muita diferença, né, por conta das aulas serem remotas, mas só para constar, só temos 2 feriados, que é dia 19 de março e dia 21 de abril, certo? A priori, se a gente tivesse com aulas presenciais, a gente teria que repor esses dias, mas como a gente está falando de aulas remotas, isso vai ser mais tranquilo de se resolver, tá? E mesmo nessas disciplinas de 6 créditos, eu já venho há algum tempo não mais fazendo 3 provas, 3 avaliações, mas apenas 2 avaliações, tá? Então a gente vai ter 2 avaliações, um AVP1 e um AVP2. Eu decidi seguir pelo que eu olhei lá de intervalo entre uma avaliação e outra, e a data na qual a primeira avaliação é realizada após o início do semestre. Então eu decidi manter as datas, mais ou menos as datas que constam lá no calendário, certo? A exceção dessa data aqui da AVP1, que se eu não me engano lá vai até o dia 15, mas eu coloquei dia 16, que é uma sexta, tá? Então a AVP1 vai ser no dia 16 de abril, certo? E a AVP2 no dia 9 de junho. E a avaliação final vai ser no dia 16 de junho, certo? Agora, pessoal, como é que vão ser essas avaliações, né? Essas avaliações, o caráter delas é de avaliação pesquisada. Então, como é que vai funcionar? Eu vou pegar o e-mail de todo mundo, né? Na verdade, eu vou mandar pelo grupo lá, nosso grupo do WhatsApp, a avaliação nesse dia, no caso da avaliação 1, certo? E aí vocês vão ter um prazo para resolver, certo? Então essa avaliação vai ser pesquisada, resumindo. Vocês vão receber, eu vou mandar pelo grupo, aí vocês vão ter um prazo para responder, podem pesquisar por livros, pela internet, até entre si mesmo, tirar dúvida com algum colega, enfim. E me devolver a resolução dela num prazo que vai ser estipulado, né? Na avaliação vai ter esse prazo dizendo até quando é que tem que ser devolvido,
né? Vai ter todas as observações pertinentes lá no momento que eu enviar na avaliação, vai ter essas observações, certo? Lembrando que tanto a avaliação 1 como a avaliação 2 como a AVF, né? Então vão ser provas pesquisadas com datas de envio por minha parte e devolução de vocês conforme definido acima, né? Ou seja, a data de envio são essas aqui. As de devolução eu vou dizer quando do envio de cada uma delas, tá bom? E aí lembrando que as provas elas são individuais, apesar que elas são pesquisadas, mas elas são individuais, ou seja, cada aluno ele tem que entregar sua própria resolução, certo? E aí é onde entra uma questão importante, porque no semestre passado ocorreram alguns problemas, e eu já vou de antemão deixar claro algumas coisas, que é o seguinte: como é uma prova pesquisada, você pode pesquisar, pegar uma solução que já tem resolvido na internet, ou até se você não conseguiu resolver, que eu aconselho que todo mundo tente resolver a prova primeiro, para o caso de depois as questões que não conseguir resolver, pegar essas soluções com alguém, algum colega, pedir, enfim. Mas que pegue essa solução, pessoal, leia essa solução e tente reescrever com suas palavras. Porque quando não é uma questão que é de resolução imediata, uma conta, quando é de escrita, tem algo a se escrever. Semestre passado aconteceu muito das pessoas escreverem, pegarem a solução de alguém, não sei de quem, mas que uma solução se repetiu muito, e as pessoas simplesmente pegavam essa solução e repetiam ela sem prestar atenção no que estava escrito. E aí o que acontecia? Os erros que constavam em uma solução apareciam em todas as outras. Erros bobos que você percebia que a pessoa não tinha lido. Então vamos ter cuidado com isso, certo? Se for pegar a solução de alguém, beleza, não tem problema. Mas pelo menos tenha o cuidado de ler e de reescrever com suas palavras, certo? Ou se for só uma conta, mas pelo menos de olhar se essa conta está correta, porque também veio questões que eram apenas contas e as contas estavam com erros, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu perceber que uma questão foi simplesmente copiada por muitos e tiver um erro, por exemplo, que eu poderia a priori considerar alguma coisa dessa questão, mas se eu perceber que apenas sendo copiado e ninguém prestar atenção, eu anulo essa questão das provas em que ela aparecer exatamente da mesma maneira, tá? E também outra coisa, essa questão da solução ser individual é porque cada um tem que mandar a sua, escrever, aí vocês vão, geralmente como foi que o pessoal fez semestre passado, tem um aplicativo, eu acho que é Khan Scanner, se eu não me engano, Khan de câmera, né, abreviação, e Scanner, que quando você começa a fotografar lá páginas, né, que você escreveu, ou de um livro, enfim, depois você pode, acho que lá no aplicativo ele dá a opção de você juntar tudo num arquivo só, certo? Então você vai pegar, porque aí fica mais legal, por quê? Porque você fazendo isso, ele cria um arquivo e pode ser em formato PDF, que aí fica muito mais fácil de você enviar por e-mail e o arquivo chegar ok sem problema, certo? Só que o que aconteceu no semestre passado? Teve gente que pegou parte da prova do colega e botou junto com a sua. Então, é claro que eu poderia muito bem ter simplesmente anulado a prova, mas eu ainda fui, simplesmente, o que eu fiz foi só anular as questões que foram colocadas que eu vi que não era da prova da pessoa, certo? Mas se isso acontecer esse semestre, eu anulo a prova, tá? Porque não tem sentido a prova sendo pesquisada, tendo bastante tempo para que vocês possam ler e pensar e escrever. Não faz o menor sentido alguém pegar uma prova de um colega, retirar uma parte dessa prova e mandar junto com a sua. Quer dizer, a pessoa não se deu nem ao trabalho de copiar, tá? Então, de início que eu tenho para falar das avaliações é isso. Quando for mais à frente, a gente, como eu disse, quando for na época de cada uma delas, o que tiver mais de informação vai constar na própria avaliação. E eu posso falar isso também na ocasião, tá bom? E o conteúdo de cada avaliação, quando eu for falar daqui a pouco sobre justamente a ementa da disciplina, eu dou uma ideia do que é que vai cair em cada uma dessas avaliações, tá bom? E as provas vão valer de 0 a 10. Acontece às vezes, quer dizer, de 0 a 10, mas na verdade a nota vai ser de 0 a 10, mas geralmente as provas eu coloco, principalmente dependendo da quantidade de conteúdo, para que possa ter todo o conteúdo na prova. Por vezes acontece da nota ser superior do somatório, né, das questões, das pontuações das questões,
ser superior a 10. Mas é claro que a nota só vai no máximo até 10, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem se falar de prova. Não, de avaliação, acredito que por enquanto é só isso, tá? Vocês devem estar vendo aí na folha, né, lá na parte superior, que eu coloquei esses números aqui, é porque eu fui dar uma olhada na quantidade de alunos que tem matriculado na disciplina e da situação que a matrícula de cada um se encontra, né? Eu acredito que todo mundo deve acompanhar e saber a situação na qual sua matrícula se encontra, tá? Então eu vi que tem 33 alunos matriculados, dos quais 24 estão aceitos, 4 pessoas estão dando colisão de horário, 2 está aparecendo lá que tem a disciplina está repetida, e 3 dizendo que tem um pré-requisito não encerrado, ou seja, que a disciplina de cálculo ainda não foi lançado a nota, né? É o que significa dizer que o pré-requisito não foi encerrado, né? Então, essas pessoas que estão com esses problemas, depois vão atrás eu não lembro agora dos nomes, mas cada um deve saber da sua situação, como eu disse, então procurem resolver essa situação, tá? Bom, agora eu vou falar sobre Bom, vamos dar uma olhada rápida aqui no calendário acadêmico, tá? Pronto, pessoal. Então, ó, aqui está o calendário acadêmico, né, do semestre 2020.1, certo? E aí, ele, no mês de fevereiro, né, essencialmente foi um período de matrícula, para requerer aproveitamento, quebra de pré-requisito, essas coisas, né? Para que quando o semestre comece, já todo mundo comece com a situação ok, tá? Bom, aí no caso aqui de março, né, quando a gente começa, tá? E aí tem, como eu disse, tem só um feriado, né? Que é dia 20, aliás, tem 2 feriados, 19 e 25, mas que afeta nossos dias de aula só é o dia 19, tá bom? E a gente tá começando no dia 3 de março, certo? E aí, depois no mês de abril, aí a gente também tem mais uns períodos aí para realização de alguns procedimentos, né? E bem aqui chega o período da VP1, como eu falei para vocês, ó, que eu acrescentei o tempo de 16 aqui, é do dia 12 ao dia 15. Tem um feriado, que é justamente no dia de aula nosso. Dia maio. Aí no maio a gente tem um mês sem com algumas coisas, né? Eu estou só passando aqui para a gente ter uma ideia. Tem o mês de maio. Aí no mês de junho a gente vê aqui o período da avaliação 2, né? E aqui o período da avaliação final, certo? Então, a aula termina no dia 12 de junho, porque aqui é o último período, é o período final, né? É o período para lançamento, termina no dia 12 das frequências de junho e das notas, certo? Da avaliação. E no dia do dia 14 ao dia 18 é o período de avaliação final, que aí tem as datas lá que eu já mencionei, tá? Só lembrando, pessoal, que a questão lá de avaliações, dependendo do andamento da disciplina, a gente pode até de repente mudar uma data, enfim, mas isso aí vai ficar mais para frente. A priori as datas são essas que eu mencionei no início, tá? Para a gente começar a falar disso. Bom, aí aqui, claro, pessoal, que vai acontecer umas coisas nesse período, que tem umas aulas que, se a aula fosse dada presencialmente, ela teria uma duração de tempo um pouco maior, porque, por exemplo, aqui no caso do que eu vou falar, do plano da disciplina e da ementa, né? Eu geralmente faço isso, que eu escrevo no quadro, porque eu acho importante, apesar de que todos vocês podem ter acesso a esse documento, mas eu gosto geralmente de escrever no quadro, porque aí todo mundo pode ter junto consigo essas informações, a informação de conteúdo, bibliografia, dessas questões que eu coloquei de avaliação também, tá? Então, claro que isso pega um pouco mais do tempo da aula, de modo que se a gente faz dessa maneira como eu estou fazendo, a gente gasta menos tempo para fazer as mesmas coisas, né, que se destinava a fazer presencialmente, tá? Bom, então, como eu disse, aqui a nossa disciplina é Cálculo Diferencial Integral 2, tem como pré-requisito Cálculo 1, certo? Aí a gente tem uma carga horária de 108 horas aula, tá bom? E ela é teórica, essencialmente a disciplina. E nessa disciplina a gente vai ver que, como fala aí na ementa, que a ênfase maior é na parte de integração. No cálculo 1,
a gente gasta um bom tempo estudando a parte de derivada, né? Assim, se a gente for dividir o que a gente estuda no cálculo 1, que são 3 partes que a gente estuda lá, limite, derivada e integral, mas a parte de derivada a gente se detém mais tempo, né? Dentre esses três tópicos no cálculo 1. Lá, quando a gente fala de integral, a gente define, vê que a integral, geometricamente, a integral definida tem um significado, que ela representa uma área, né? E, além disso, a gente também estuda lá métodos de como resolver essas integrais, né? Que são as técnicas de integração, que no caso lá do cálculo 1, a gente só vê 2 técnicas, que é a integração por substituição, né? E que é a regra da cadeia, para antidiferenciação ou para integração, e integração por partes, né? Então, só que a gente pode encontrar exemplos muito simples de funções que a gente não consegue integrar essa função nem usando regra da cadeia, né? E nem usando integração por partes, tá? Um exemplo bem simples disso, e que, diga-se de passagem, vai ser um dos pontos a serem explorados nessa parte aqui de técnicas de integração. Claro que a gente vai ver aplicações, porque a gente vai estudar, no cálculo a gente estudou uma aplicação da integral definida, que era no cálculo de áreas, mas a gente vai ver que a integral definida possibilita também o cálculo de volumes, que é o que nós vamos ver aqui, volumes. A gente vai definir comprimento de arco de uma função, vai ver que a integral também definida possibilita calcular esse comprimento de arco, assim como a área de uma superfície de revolução, tá? Vamos introduzir um novo sistema de coordenadas. Aí vamos ver outros tipos de técnicas de integração, que são para grupos específicos de funções, certo? Vamos estudar coordenadas polares, tá? Que é uma outra maneira de mapear os pontos do plano, e que, diga-se de passagem, vai ser uma ferramenta muito útil, principalmente na resolução de algumas integrais que a gente vai ver que em coordenadas cartesianas ou dá muito trabalho, a gente nem consegue resolver, tá? Essa parte de formas indeterminadas, ela tem se vocês lembram lá do cálculo 1, forma indeterminada, quando a gente fala de forma indeterminada, lá a gente se remete a limite, né? Aos limites que a gente não conseguia resolver porque davam indeterminações. Que as que apareciam mais comumente para a gente eram o quê? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, tá? Também, nessas formas indeterminadas, a gente vai estudar algo nesse sentido, que algumas indeterminações envolvendo limites, que a gente usa a regra do L'Hopital para resolver. Só que isso vai ter uma implicação interessante, que é nos ajudar a resolver determinadas integrais definidas, que também remete-nos a um limite que a princípio é indeterminado, né? Então a gente não consegue resolver e tem que aplicar um processo lá que ao final verificar se essa integral pode ser expressa por um número, a gente observar se existe um determinado limite, tá? Que aí no caso ele coloca justamente aqui como integrais impróprias, tá? Na verdade, forma indeterminada é porque eu não tinha visto aqui, desculpem, né? Eu só li aqui e não olhei à frente. Formas indeterminadas relacionadas com a regra do L'Hopital, e integrais impróprias vem depois, porque justamente a gente vai fazer uso disso aqui para resolvê-las. Em alguns casos. Tem casos que precisa, tem casos que não. Quando o limite for possível de se resolver, né, então a gente já vai isso diretamente, né, que não resulte em uma expressão indeterminada, né, a gente já pode resolver sem problema. Quando cai em expressão indeterminada, a gente vem para essas formas indeterminadas e ver o que a gente pode fazer, tá? E a gente tem fórmula de Taylor. Fórmula de Taylor é um resultado interessante no qual a gente faz uso do conceito de derivada para tentar aproximar funções por polinômios, certo? O que é interessante com isso é que funções que são muito trabalhosas, né, que dão muito trabalho para a gente manipulá-las, como por exemplo a função exponencial e as funções trigonométricas, né, que só são fáceis de calcular para certos valores, mas em geral elas são trabalhosas, pelo menos a gente vai poder calcular de forma mais simples o valor dessas funções em qualquer número, mas de modo que esse resultado ele vai ser um resultado aproximado do valor que realmente a gente deveria ter. Não é o valor propriamente dito, porque a gente vai usar um polinômio que aproxima essas funções para calcular
o valor dessa função num certo número x como sendo o valor do polinômio, aproximadamente o valor do polinômio nesse número x, tá? Então, essencialmente são nesses tópicos que se divide a ementa, tá? E aí, como eu falei, um exemplo de uma função que não dá para a gente calcular, que ela é integrável, mas que ela não dá para calcular usando as regras que a gente aprendeu lá no cálculo 1, tá aqui, ó, um exemplo. É a função seno ao quadrado de x. A função seno... Lembrando que para um integral existir, né, pessoal, a gente lembra lá do resultado do cálculo 1, que diz que para existir a integral de f de x dx, basta que a função, num certo intervalo AB, basta que a função seja contínua naquele intervalo AB. Né? Então, se a função f de x ela for contínua no intervalo AB, então a integral de A até B de f de x dx ela existe, tá? Ou em outras palavras, existe essa primitiva aqui, né? E a gente pode calcular depois que encontrar quem é a primitiva, como sendo, pegando a integral de A até B, como sendo a primitiva calculada em B, menos ela calculada no A, tá bom? No caso da função seno de x, ela é uma função que é contínua em qualquer intervalo da reta. Para todo número real ela é contínua. E seno ao quadrado também, né? Porque isso aqui é uma composição da função x ao quadrado, mas no lugar do x eu estou colocando seno de x. Então a função x ao quadrado é contínua, a função seno de x também é. Ambas são contínuas em qualquer número real. E aí a composição delas, obviamente, vai ser uma função contínua, também usando resultados lá de continuidade, tá? Então essa função aqui, ela é contínua em qualquer intervalo da reta. Qualquer número, em particular, em qualquer intervalo. Então, mais em particular, quer dizer que eu posso calcular sempre essa primitiva aqui e depois, usando o teorema fundamental do cálculo, para calcular a integral de A até B dessa função, isso é a primitiva calculada em B, menos ela calculada em A. Ok, então existe isso aqui. Agora, como é que a gente calcula, então? Esse é que é o grande problema, porque essa função aqui não dá para a gente calcular essa integral nem usando a regra da cadeia para antidiferenciação, nem a regra de integração por partes, tá? Porque é só pensar o seguinte, quando a gente quer encontrar uma integral usando a regra da cadeia para antidiferenciação, você tem que olhar para o seu integrando e enxergar uma parte como sendo uma composição, f composto com g, e o outro pedaço que aparece com dx, você tem que olhar para esse pedaço e observar se aparece a derivada da função g, ou algo parecido. Esse parecido é porque geralmente difere por um número, né? E aí a gente consegue resolver esse problema facilmente. Nesse caso isso não acontece, porque se a gente olhar aqui para o seno ao quadrado, naturalmente a composição é quem? É seno ao quadrado de x. Mas quando eu pego seno ao quadrado de x e olho para o que sobra, não sobra nada parecido com a derivada da função seno de x, que seria a função que nesse caso faz o papel da g. Então aqui não dá para resolver usando a regra da cadeia, tá? E integração por partes. Bom, a integração por partes é aquela história de você olhar para a sua integral, chama uma parte de u ou uma parte de dv, que é para aplicar justamente lá na regra, na formulazinha, que é a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Se a gente for fazer isso, para qualquer escolha de u e v que a gente faça, u e dv que a gente faça aqui, a gente vai ver que a integral que vai aparecer lá do lado direito dessa igualdade que eu acabei de mencionar, ela é mais complicada do que essa daqui, para a gente resolver. Porque, por exemplo, se eu chamar isso aqui de u, né, o seno ao quadrado de x, então dv vai ser dx. Então, se u é isso, aí eu vou ter que calcular du, porque aparece du na outra integral, né? E aí o que vai acontecer é que a outra integral ela vai ficar mais complicada, por quê? Porque a igualdade é essa, né? Então vai ficar u, que é isso aqui, dv é dx, então v é x, que dv sendo igual a dx, a integral de dv é igual a integral de dx, então v igual a x, né? Então aqui ficaria x seno ao quadrado de x. E aqui ficaria aqui, menos a integral de v, que seria x, du. Du é quem? Vai ser a derivada disso aqui, que vai ser duas vezes quem? Vai ser duas vezes o seno de x vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Tá?
Na verdade, nesse caso ainda dá para resolver, porque essa integral que apareceu aí do lado direito, ela é uma integral mais simples, ela é uma integral que dá para resolver, apesar de que a gente pode pensar que ela é mais complicada, porque apareceu seno vezes cosseno, mas aí dá para resolver, só que a gente vai ter que resolver essa integral, tem mais uma linha para resolver. Então, nesse caso, na verdade, dá, né? Eu disse que não dava, mas no caso, por integração por partes, dá para a gente resolver isso aqui, certo? Usando integração por partes, tá? Mas tem uma outra maneira que a gente pode um outro caminho, né, que a gente pode trilhar, que é uma parte da técnica que a gente vai estudar, que é justamente para quando a gente tem funções trigonométricas elevadas a uma potência, ou produtos dessas funções elevados a potências, tá? Que no caso aqui, para o caso do seno ao quadrado de x, né, a gente usa essa fórmula aqui que a gente aprende lá na disciplina de trigonometria, é que o cosseno ao quadrado de x, né, isso aqui é 1/2 de x, 1/2 de 1, desculpa, mais o cosseno de 2x, né? E no caso do seno, que é o que a gente tem ali, a gente tem que o seno ao quadrado de x, isso é aquela mesma expressão lá de cima, só que em vez da gente ter mais, é um menos, né? É 1 menos o cosseno de 2x, tá? Então, nesse caso, a gente consegue resolver nosso problema reescrevendo a nossa função. Em vez da gente trabalhar com essa função, a gente trabalha com usando essa igualdade, né? Então a gente substitui isso por isso, e aí a gente vê que agora vai ficar muito mais fácil de resolver, porque agora a gente não tem mais usando essa igualdade o problema de ter uma função trigonométrica elevada a uma potência. Que a gente tem cosseno de 2x que a gente consegue resolver facilmente. Oh, jeez!